Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli. E nessa aula nós iremos falar sobre concreto protendido. Nós estamos fazendo um curso totalmente gratuito aqui no nosso canal, 100% gratuito, que eu estou tentando abordar todos os principais conteúdos em relação ao concreto protendido. E nas últimas aulas nós estamos fazendo o dimensionamento de uma viga pré-moldada em concreto protendido. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho. Apenas 20% das pessoas que assistam os meus vídeos são inscritas no canal, então sua inscrição é muito importante para que o canal cresça e que eu continue postando vídeos gratuitos como esse aqui na internet, tudo bem? Então vamos lá! Galera, a resolução da aula hoje foi baseada nas notas de aula do grande professor doutor Gustavo de Souza Veríssimo, que foi o meu professor na Universidade Federal de Viçosa. Aqui tem uma fotinha lá da UFV, para quem não conhece. Melhor universidade que existe. E aí, o que a gente vai fazer? Nós estamos dimensionando uma viga biapoiada que tem um vão de 20 metros e é do tipo I, tudo bem? E nessa aula especificamente, nós iremos ver que tipo de combinação de ações nós vamos fazer para dimensionar essa viga, tudo bem? Mas para isso, antes disso, o que a gente vai ter que entender? O que eu vou ter que explicar a vocês? Eu vou ter que ensinar para vocês os estados limites de descompressão e de formação de fissuras. Vamos lá? Olha aqui o que acontece. Quando a gente pega a NBR 6118, nós temos que em estruturas com protensão é necessário verificar. Ela fala o seguinte: quando você tem uma estrutura protendida, que você trabalha com concreto protendido, você tem que verificar o estado limite de descompressão e deformação de fissuras. E o que ele nos diz aqui, essa norma, gente, sobre o que seria esse estado limite de formação de fissuras? Ele fala o seguinte: nos elementos estruturais onde se utilizam armaduras de proteção, pode ser necessário a verificação da segurança em relação aos estados limites de descompressão e de formação de fissuras. Essa verificação pode ser feita calculando-se a máxima tensão de tração do concreto no estágio 1, que seria o concreto não fissurado e comportamento elástico linear dos materiais. Aí, nesse momento, você olha pro nada, pro vazio, e a única coisa que vem na sua cabeça é: não entendi nada. Nada, nada. Calma, gente, calma, que eu vou explicar. O que acontece é o seguinte: vamos traduzir para o português o que está escrito aqui em outra língua, vamos imaginar que você tem um elemento estrutural e você vai utilizar armadura de proteção. O que você vai ter que verificar? Esses estados limites de descompressão e formação de fissuras, tudo bem? E essa verificação é considerado no estágio 1, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, que vai considerar que o concreto não tem fissura e vai considerar também um comportamento elástico linear nos materiais. Agora, a gente vai falar sobre esses estados que tem que considerar. E agora vocês vão entender o que ele está querendo dizer com isso, tudo bem? Então tá. Os três principais estados limites são estado limite de descompressão, estado limite de formação de fissuras e estado limite de abertura de fissuras. Traduzindo, Launelli, é o seguinte, nós temos aqui, gente, um gráficozinho que está representando, você tinha uma situação aqui, onde você teria tração e compressão, e aqui, ó, o que acontece? Quando a gente está na nossa viga protendida, essa viga protendida, a gente aplica uma proteção na nossa viga, e essa viga vai estar apenas o quê? Apenas comprimida. E por que é bom a viga estar apenas comprimida, Launelli? Porque se a viga, gente, está apenas comprimida, você diminui a chance de ter fissuras, você consegue fazer com que ela vença vãos maiores. Então, inicialmente, a viga está apenas sofrendo o quê? Compressão, tudo bem. E aí,
ela está sofrendo apenas compressão. Mas, aí é que a gente chega no estado limite de descompressão. Pensa, gente, se o estado limite de descompressão, significa que a partir desse estado limite, você vai começando a surgir tensões de tração. Então, seria assim, até esse ponto aqui, que seria o estado limite de descompressão, você teria apenas compressão. Tudo bem? A partir do momento que a gente passa desse estado limite, começa a surgir o quê? Vamos colocar esse trechinho aqui. Vamos colocar aqui em roxo. A partir daqui e aqui. Você vai ter o quê? Começa a surgir tração. Tá. Então, nesse trecho aqui, vai começar a surgir tração. Mas ainda não tem fissuras, tudo bem? E aí, nós chegamos nesse outro trecho aqui, que seria o quê? Esse trechinho aqui. Então, até esse ponto aqui, desse ponto até esse ponto, o que que tá acontecendo? Nosso concreto, ele tá só descomprimido, ele já estava descomprimido, e a partir daqui vão começar a surgir o quê? Começa a surgir fissuras. Vai surgir tanta tração que começa a surgir fissuras. E a partir desse ponto aqui para frente, que seria o de abertura de fissuras, essas fissuras começam a ser abertas. Tá bom? Então, basicamente seria o seguinte. Nesse trecho aqui, você tem apenas compressão. E não tem fissuras, tudo bem? Até esse ponto aqui é 100% compressão. Nesse trecho aqui, começa a surgir tração, mas ainda não tem trinca. Nesse trecho aqui, a partir desse, que seria o ponto de formação de fissuras, começa a surgir essas fissuras, mas elas ainda não estão abertas. E a partir desse trecho aqui, começa o ponto de abertura de fissuras. E a gente pode verificar também a evolução da tração. Ó, aqui nós temos apenas compressão. Aqui começa a surgir um pouquinho de tração. Aqui você já tem uma questão que esse concreto já fissurou. E aqui ela já plastificou, tudo bem? Então, seria basicamente isso. Seria essa a evolução que a gente tem ali ao longo do tempo. Tá bom? Ótimo. E aí a gente tem aqui as definições, que seria basicamente o que a gente falou. Mas o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que fazer o seguinte. Nós vamos ter que verificar essa que seria a formação de fissuras, essa que seria a abertura de fissuras e essa que seria a descompressão. Mas, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer combinação de ações. E eu sei que muita gente aí que tá me assistindo deve ter dúvida em relação a isso. Então, bora lá? A gente vai ter que decidir aqui qual vai ser a combinação de ações que a gente vai fazer. Vamos aqui. Quando a gente vai lá, galera, lá na tabela 13.4 da NBR 6118, deixa eu colocar isso aqui um pouquinho para cá. Ok. Quando a gente está lá na tabela 13.4 da NBR 6118, o que nós temos nessa tabela? Nós temos o seguinte. Nós temos aqui nessas tabelas vamos ler com detalhe aqui, as exigências de durabilidade relacionadas à fissuração e à proteção da armadura. Tudo bem. Lá na aula passada, eu já expliquei para vocês que nós vamos trabalhar aqui nesse exercício com concreto protendido, nível 2, que seria relacionado à proteção limitada. E ele se aplica à pré-tração na classe de agressividade 3 ou após tração na classe de agressividade 3 ou 4. E aí, no vídeo anterior, ficou definido que nós estaríamos trabalhando, vamos até colocar aqui de outra cor, né? Uma cor permanente. Nós vamos trabalhar com a proteção limitada. Na aula passada também ficou claro que nós estamos no nível de agressividade 3
Então, nós vamos ter que fazer quais combinações? Nós vamos ter que fazer uma combinação frequente e uma combinação permanente, quase permanente. Sendo que a combinação frequente é para essa que seria o estado limite de formação de fissuras e a combinação permanente é esse que é para descompressão. Tudo bem. Então, a gente já decidiu isso. Então, dito isso, nós vamos ter que ver qual combinação de ações que nós vamos atuar. A combinação de ações vai ser o seguinte. Nós sabemos aqui, olha, que a gente vai ter duas combinações de ação, combinação frequente e combinação quase permanente. Então, nós vamos ter que olhar aqui as combinações. E isso vai estar onde, gente? Vai estar lá na tabela 11.4 da NBR System 18. E olha aqui que legal. Aqui nessas combinações, nós temos a formulazinha que a gente pode usar. Aqui nós temos a combinação do quase permanente, combinações quase permanentes de serviço. E aí, a fórmula da combinação quase permanente é essa aqui, ó. O valor do esforço solicitante de cálculo vai ser o FGIK vezes essa letrinha grega que eu não sei o nome, que é um fator de minoração da resistência, vezes FQ, tudo bem? E nós temos também as combinações frequentes de serviço. As combinações frequentes de serviço, que seria utilizada essa formulazinha aqui, tá bom? Então, a gente já decidiu agora que fórmula que a gente vai utilizar. Bora ver qual que é o próximo passo. Feito isso, gente, depois que você decidiu qual que é o próximo passo, você vai ter que detalhar essas letrinhas gregas aqui. Bora ver quais letrinhas gregas a gente tem? Olha, primeiro, vamos aqui por partes. Nós temos esse FQ aqui. Quem é esse FQ, Launelli? Vou colocar isso aqui em preto. Esse FQ aqui é o esforço relacionado à sobrecarga. Sobrecarga. Eu só escrevi sobrecarga que poderia relacionar assim, não, esse é o esforço resultante da sobrecarga atuante na estrutura. Mas bora resumir e colocar só o nome sobrecarga. Esse aqui é um fator de minoração. Eu esqueci qual é o nome dessa letra grega, mas ele é um fator de minoração. Fator de minoração. E por que a gente vai usar esse fator de minoração? De minoração dessa sobrecarga atuante. Porque a gente faz uma análise probabilística e a gente percebe que a probabilidade de ter todos os esforços atuando ao mesmo tempo é muito pequena. Então, a gente usa esse fator de minoração. E aqui, finalmente, nós vamos ter as cargas permanentes. Cargas permanentes. Então, permanentes, isso, tá. Então, olhando aqui, qual desses a gente já tem? Esse aqui, que seria o valor da carga permanente, a gente já tem, a gente calculou na aula passada. E esse FQ também nós temos. Desses aqui, então, nós temos que encontrar esse aqui, que seria um fator de minoração. Vou colocar mais bonitinho aqui. Nós vamos ter que encontrar apenas esse aqui. E quando a gente pensa nessa combinação frequente, a ideia também é a mesma. Nós temos aqui, que seria a sobrecarga secundária. Esse aqui seria o valor das cargas de sobrecarga, das sobrecargas variáveis, das cargas variáveis secundária. Secundária, que a gente vai considerar secundária, que é aquela que tem uma chance menor de atuar. Esse aqui seria o valor dos esforços variáveis, seria a sobrecarga, que a gente considera primária, aquela que vai atuar de forma principal. E aqui nós temos as cargas permanentes. Então, vamos aqui olhar. O valor dessa carga permanente a gente tem. A gente já até calculou ela em outras aulas. O valor do FQ da sobrecarga variável principal temos. Essa aqui também teríamos, tudo bem? Então, aqui, o que sobra seria que a gente tem que encontrar. Seria isso e seria isso aqui. Tudo bem? Seriam essas duas letrinhas gregas. Então, vamos continuar. Então, olha aí o que a gente tem que encontrar. A gente tem que encontrar esses aí que estão destacados. E para a gente encontrar esses aí que estão destacados,
A gente vai lá nos coeficientes, né, de minoração e majoração da resistência. Onde que tá isso, Launelli? Onde que tá isso aí que você tá falando? Isso aí que eu tô falando, galera, tá lá. Deixa eu só mudar a canetinha. Isso aí que eu tô falando tá lá na tabela 11.1, que vai ter os gama F. Opa. Que vai ter os gama F. E nós temos lá na tabela 11.2. Tabela 11.2, que nós vamos ter os coeficientes gama F2, que seriam essas letrinhas gregas aqui, que eu esqueci o nome totalmente. Tudo bem? Ok. E aí, o que seria, como é que a gente vai encontrar esses valores? Esses valores de gama F2 aí. Vamos ver. Aqui, para essas cargas, nós vamos ter 3 opções. Vamos ver essas 3 opções e vamos ver qual delas se aplica ao nosso caso. Nós temos esses valores aqui para vento. Nós estamos trabalhando com vento aqui, galera? Estamos trabalhando com vento? Não. Então, vento não é. A gente já sabe que não é. Temperatura, a gente está trabalhando com temperatura aqui nesse exemplo? Não. Então, não vai ser temperatura. Então, o que sobra seria esse aqui, que seria cargas acidentais do edifício. Aí, nesse caso, nós vamos ver qual se aplica. Nós temos locais em que não há predominância de peso equipamentos que permaneçam fixos por longo período de tempo, nem de elevadas concentrações de pessoas. Então, essa seria a primeira possibilidade. E aí, vai vir o que é o nosso caso, né? No nosso edifício, é um local que há predominância de peso de equipamentos permanentes fixos por longos períodos de tempo. Então, os valores de gama F2 que nós vamos utilizar são esses aqui. Ou seja, esse é 0,7, esse é 0,6 e esse é 0,4, tudo bem? Feito isso, você vai para a última parte, que é essa definição, né, do que seriam ações permanentes e do que seriam ações variáveis. Essas ações permanentes ou variáveis que a gente estava falando aqui é o seguinte: ações permanentes, tem as ações permanentes indiretas, que seriam aquelas do tipo retração, fluência do concreto, deslocamento de apoio, imperfeições geométricas e proteções. E aí, aqui nisso aí de ações permanentes, você teriam também as ações permanentes indiretas, né, que seriam o peso próprio da estrutura, peso dos elementos construtivos fixos, das instalações permanentes e dos impulsos permanentes. E você também tem as ações variáveis, né, que seriam aquelas sobrecargas de utilização e etc. Tudo bem? E aí agora que a gente já viu isso tudo, basicamente o que a gente vai fazer agora vai ser aplicar isso aí aqui no nosso exemplo, com os valores do nosso exemplo, tudo bem? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer essas combinações de serviço de acordo com essas formulazinhas que a gente acabou de aprender. Bora fazer isso? Vamos lá. Olha. Quando nós estamos falando do estado limite de formação de fissuras, nós temos que o esforço solicitante máximo de serviço tem que ser maior do que o FCT máximo, que seria a força-resistência máxima de tensão de tração. Tudo bem? Essa força-resistência máxima de tensão de tração a gente calculou lá na aula anterior. Vamos voltar lá na aula anterior para vocês verem. Olha aqui, nós calculamos aqui lá na aula anterior, achamos esse 2,433, tudo bem? Então, se você não assistiu a aula anterior, assista. E já essa força solicitante aqui vai ser obtida por meio da combinação frequente de serviço, tá bom? Nós vimos, gente, que para esse caso, nós temos que... A gente acabou de ver que esse esforço solicitante máximo vai ser a combinação considerando o valor característico da ação permanente, o valor característico da ação variável e o valor característico das demais ações variáveis, que a gente considera ações variáveis secundárias. Ai, Launelli, como é que eu sei qual que é a ação variável principal e a ação variável secundária? Vai ter várias ações. Eu chuto? Você chuta, exatamente. Você vai primeiro assim, vamos supor que aqui eu tivesse uma ação variável, sei lá, sobrecarga de utilização. E aqui eu tivesse uma outra sobrecarga variável que fosse vento. Aí, o que eu faria? Eu primeiro consideraria o vento como secundária e essa como principal, e depois eu iria inverter simplesmente. E aí eu iria tentando, sempre fazendo essa combinação para encontrar todas as possibilidades, tudo bem? Então, dito isso,
nós vamos fazer essa combinação aqui, que é a combinação que, galera, que a gente viu aqui? A combinação frequente de serviço, que tem essa fórmula, e nós vamos fazer isso para verificar o quê? Para verificar o estado limite de formação de fissuras. Por quê? Que, de acordo com o item 3.2.2, esse estado limite é a partir do qual se inicia a formação de fissuras. E é atingido quando a tensão de tração máxima da seção transversal for igual a FCT, que é essa aqui. E aí, para fazer essa combinação, nós temos que encontrar quem? Que encontrar aqui, ó. Que encontrar aqui, ó, esse valor e esse valor. Então, vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Então, vai ser o seguinte. Para esse exemplo aqui, gente, o nosso 1 aqui é 0,4. Tudo bem? E aqui, nós vamos colocar todas as cargas permanentes. Essa aqui é uma carga permanente. Carga permanente, a gente não multiplica por nenhum fator de minoração, porque a gente tem que considerar ele com seu valor máximo. Força de proteção, por incrível que pareça, também é uma carga permanente. Então, a gente não vai multiplicar ele por nenhum fator de minoração. A gente só vai utilizar esse fator de minoração 0,4 para multiplicar pela sobrecarga de utilização. E como só tem uma, vai ser ela mesma, tudo bem? Para quem tem dúvida se proteção é uma sobrecarga permanente ou não, é só você lembrar desse item que a gente acabou de ver, ó. Permanente direta, peso próprio da estrutura, peso dos elementos constituintes fixos, das instalações permanentes e dos empuxos permanentes. E aqui nas permanentes indiretas, temos retração e influência do concreto, deslocamento de apoio, imperfeições geométricas e proteção. Então, a proteção da estrutura é uma carga permanente direta. E sendo uma carga permanente direta, ela vai estar aqui, ó, nesse somatório das cargas permanentes diretas, que você não multiplica por nada. Você só multiplica por esse valor aqui e por esse nas cargas, nas sobrecargas de utilização, que são cargas variáveis, tudo bem? Então, a gente chega aqui, ó, nessa fórmula. E olhando aqui mais para frente, nós também temos que fazer o estado limite de descompressão. E no estado limite de descompressão, o que nós temos? Nós temos aqui que a força solicitante tem que ser menor ou igual a zero. Que seria o quê? A partir da descompressão, a gente começa a ter tração. Só que na descompressão em si, isso aqui vai ser igual a zero, tudo bem? E aí, para encontrar isso aí da descompressão, vai ser como? Vai ser o somatório de todas as cargas permanentes, mais esse fator de minoração multiplicado pela sobrecarga variável. E fazendo isso, o que nós vamos encontrar? Só lembrando que isso aqui vai ser cargas permanentes, cargas variáveis e o fator de minoração. Lembrando que o estado limite de descompressão representa em um ou mais pontos da seção transversal a tensão normal é nula, não havendo tração no restante da seção, tudo bem? E aí, nós vamos adotar esse fator de minoração e, utilizando isso, nós vamos chegar nessa formulazinha, tudo bem? Na aula de hoje, nós já temos um tempo bom de aula, eu não vou substituir os valores aqui nessa fórmula. Mas aí, na próxima aula, nós vamos substituir esses valores. Como você pode ver aqui, nós vamos substituir esses valores, nós vamos fazer as combinações de ações. Tudo bem? Mas isso nós vamos deixar para a próxima aula, ok? Então, essa aula aqui a gente vai parar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o conteúdo. Até a próxima, galera. Tchau!